Bien, vamos a comenzar con la tercera de las intervenciones de esta mañana, una intervención que va a estar a cargo de la profesora María João Moreira, de Porto, es licenciada en Derecho por la Universidad Portucalense Infante Don Enrique, es posgraduada y especialista en Derecho del Ordenamiento del Territorio, Urbanismo y Ambiente por la Facultad de Derecho de Coimbra y también es posgraduada en Derecho del Patrimonio Cultural por la Facultad de Derecho de la Universidad Nova de Lisboa. Es doctora en Estudios Culturales por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad do Miño con la tesis, y traduzco, El Camino de Santiago en Portugal, contribución para una tutela jurídico-cultural, defendida en el año 2023. Desde 1997 ejerce actividades de abogacía y desde el año 2000 es profesora invitada en la Escuela Superior de Educación del Politécnico de Porto, en la Universidad Técnico-Científica de Estudios Culturales y Sociales. Es investigadora integrada en la red de Galabra, de la Universidad de do Miño, y desde 2024 miembro de ICOMOS Portugal. Tiene como áreas de interés en lo que es su actividad investigadora en los itinerarios culturales centrados en el Camino de Santiago desde una perspectiva jurídico-cultural. La profesora Moreira nos va a hablar tienen ustedes ahí el título, Los Caminos de Santiago en Portugal, análisis del proceso de certificación. Y antes de ceder la palabra, quiero agradecerle en nombre del profesor Miguel Taín y en mi nombre propio, nuestro agradecimiento muy sincero, porque estamos en época complicada desde el punto de vista académico, nuestro sincero agradecimiento para que haya tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación y estar hoy aquí presente en esta mesa. Muchísimas gracias, profesora, cuando guste. Dirijo os meus cumprimentos também à Cátedra de Santiago de Compostela, que teve o prazer, o gosto em me convidar para estar aqui a apresentar um trabalho que foi financiado pela própria Cátedra. Portanto, eu agradeço terem proporcionado mais um passo que dei nos estudos que faço dos processos de certificação. Quero também apresentar todos os presentes e vou tentar, na minha apresentação em português, ser mais cuidadosa a falar para que todos possam conseguir perceber um pouco aquilo que me traz aqui e que me tem retirado alguns anos de socialização para me dedicar a este tema que trago. Antes de iniciar o que me trouxe aqui, que é os Caminhos de Santiago em Portugal, análise do processo de certificação, eu, como tenho algum tempo disponível, até porque este projeto foi um projeto de 3 meses e o relatório tem cerca de 30 páginas, então, dado também o público aqui presente, gostava de fazer um enquadramento daquilo que efetivamente é em Portugal entendido pelos Caminhos de Santiago, ou seja, nós em Portugal temos uma lei de proteção do património cultural, define o conceito de património cultural do ponto de vista jurídico e nessa lei, se nós olharmos para aquilo que é o Caminho de Santiago, até porque é uma universalidade composta por um conjunto de bens, móveis, imóveis e a própria imaterialidade que percorre o caminho, teríamos com certeza a possibilidade de guardá-lo numa tutela face à Lei 107, que é a nossa Lei de Bases do Património Cultural. Aliás, a própria Lei de Bases do Património Cultural permite e aceita que consideremos património cultural todos aqueles elementos que são reconhecidos internacionalmente como património da humanidade. Logo, o Caminho de Santiago, reconhecido que é pela Unesco como património da humanidade, é reconhecido em Portugal como tal. Porém, esse reconhecimento
não lhe merece uma tutela. E, na verdade, o Caminho de Santiago em Portugal, até pelo menos 2019, não teve qualquer tutela jurídica, ou seja, não houve qualquer preocupação em regulamentar o itinerário, de proteger a área circundante conforme são as próprias recomendações da Unesco quando se fala neste novo património cultural que são os itinerários culturais. Portanto, andou um pouco à deriva, sendo que acabou por haver um despertar de interesse promovido por entidades públicas e privadas, nomeadamente as associações jacobeias e os municípios. Portanto, as câmaras municipais começaram a perceber, pelo menos desde o início do século XXI, que começaram a percorrer os caminhos de Santiago em Portugal, um conjunto de peregrinos ou de pessoas que se dirigiam a Santiago de Compostela para em peregrinação, possivelmente, ou em outras atividades que não a peregrinação. Então, bueno, lo que la profesora Moreira está explicando a modo de introducción, creo que se sigue bastante bien, es la circunstancia de que si bien hay en Portugal un reconocimiento genérico, digamos, casi diríamos un poco etéreo y metafísico de lo que es el Camino de Santiago, no hubo en Portugal, sin embargo, ningún tipo de preocupación desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista jurídico, por la protección de ese camino. Hay un reconocimiento, pero sin que eso se lleve a ningún tipo de normalización, de normativización. Únicamente empieza a despertarse ese interés a partir de asociaciones jacobeas, asociaciones que sí nacen en Portugal, como en otros lugares, preocupadas por el camino, y por los municipios, es decir, por los ayuntamientos, que obviamente empiezan a darse cuenta de que hay una serie de peregrinos que transitan, que cada vez va creciendo, y a partir de principios del siglo XXI se genera, digamos que una conciencia, una toma de conciencia de que realmente ese patrimonio, material e inmaterial, es un patrimonio que de alguna manera debe de ser protegido, no solo reconocido, sino protegido. E aquí es donde continuamos. Ora bem, então, agora passando já àquilo que efetivamente foi o trabalho realizado neste financiamento da cátedra, que não foi um trabalho unicamente meu, conforme também eu aqui exponho. Eu coordenei, mas contei com um conjunto de colegas que contribuíram também para os resultados que serão aqui apresentados. Então, o PowerPoint eu dividi-o por um conjunto de itens que demonstram como é que nós chegamos àquilo que são as recomendações ou sugestões que se fazem. Passando agora à introdução, portanto, o ponto de partida, como eu disse há pouco, foi exatamente naquele contexto que surgiu no início do século XXI, de começar-se a perceber que havia um conjunto de itinerários em Portugal que começavam a ser percorridos por pessoas com destino a Santiago de Compostela e, de facto, na segunda década do século XXI, devido a um aumento exponencial mesmo de peregrinos, o que, na verdade, aconteceu é que começou a haver um despertar deste interesse
por um lado, as associações jacobeias com preocupações de regulamentação, por outro lado, os municípios com interesse, porque permitiria, de certa forma, a sua projeção, não é? E, por outro lado, também aquilo que se fala acerca do desenvolvimento económico regional, tendo em conta exatamente pelos ajuntamentos por onde passam até chegarem a passarem a fronteira e entrarem no caminho português aqui na Galiza. Então, a partir deste crescimento exponencial, começa efetivamente a ocorrer a tal pressão, sobretudo das associações jacobeias, e essas associações começaram a promover debates e reflexões com o objetivo de pressionarem a administração central, o governo, a legislar. E isto, sobretudo, o que é que as associações pretendiam? Pretendiam que se protegesse os itinerários do Caminho de Santiago. E diziam mesmo e pediam que houvesse a sua integração naquilo que é a tutela do património cultural, o que eu há pouco falei, ou seja, um enquadramento na Lei 107, que é a Lei de Proteção do Património Cultural, e que, a partir do momento em que um bem é declarado património cultural, há um conjunto de encargos e há um conjunto de limitações, porque é declarado, efetivamente, um bem público, ou seja, um bem que é de todos nós e que permitirá a sua fruição. Sendo certo que nós também sabemos, e todos, e aqui na Galiza e em toda a Espanha, que muitas vezes os itinerários do Caminho de Santiago atravessam propriedades privadas, ou seja, colidem com interesses privados. Portanto, tudo isso era solicitado ao governo. Portanto, era uma forma de pressão, estas organizações que aconteciam. Em 2009, e eu penso que tenho aqui para expor... aqui, um documento que eu chamo Antecedentes da Institucionalização do Caminho de Santiago, que acontece mais tarde, em 2019, que é a Carta de Grijó. Exatamente este documento, sem caráter jurídico nem vinculativo, era um elemento de reflexão para que se tutelasse os caminhos de Santiago. E aqui abre um parêntese, é que também se pedia que se tutelasse os caminhos de Fátima. Depois, a partir desta Carta de Grijó, surge a Carta de Grijó e agora, portanto, cerca de mais ou menos um ano depois, em que já os ajuntamentos, as câmaras municipais e outras instituições públicas debatem esta necessidade de regulamentar os caminhos de Santiago. Surge depois, em 2016, já nesta fase, os municípios, porque o crescimento exponencial ocorre efetivamente em 2015, surgem os municípios já a trabalhar acerca de um plano de valorização dos caminhos de Santiago. Estamos, em concreto, a falar nos municípios da costa, que vai do Porto a Valença, agora certificado, e que, efetivamente, constituída por um conjunto de ajuntamentos, de municípios, que se organizam e criam, candidatam-se a fundos e eles próprios desenvolvem, juntamente com as associações, aquilo que é, pelo menos, a criação da sinalização daquele itinerário, a organização dos albergues, locais de descanso para peregrinos, porque efetivamente o caminho da costa
foi aquele cujo crescimento se foi mais notório. Para fazer ainda esta cronologia, em 2017 entra no Ministério dos Negócios Estrangeiros portugueses um pedido de candidatura para que o Caminho de Santiago em Portugal fosse inscrito na Unesco por extensão como Património da Humanidade. O que é certo é que até à data de hoje não foi, exatamente porque se questionou sempre a questão do modelo de gestão, imposição que ocorre por força das recomendações da Unesco no que diz respeito às inscrições de património cultural. Há depois uma iniciativa, e esta é a primeira, iniciativa legislativa que é avançada por um grupo parlamentar, portanto, por um conjunto de deputados do Partido Social Democrata, que por acaso é o que está hoje em Portugal a governar. Este grupo parlamentar apresenta uma proposta cujo objetivo era regular o Caminho de Santiago. Porém, esse pedido de regulamentação incidia sobretudo pelo caminho central, portanto, aquele caminho que ainda hoje é o mais percorrido de Portugal para a Galiza. Eu vou passar a ir atrás um bocadinho. Aqui mostra efetivamente a variação do fluxo de peregrinos e eu identifiquei aqui o caminho francês, o caminho português central e o caminho português da costa. Esta variação de fluxo eu atualizei-a na sexta-feira passada, salvo erro, portanto, temos aqui, principalmente, consegue-se perceber que o caminho da costa é aquele que se tem aproximado cada vez mais do caminho central, não é? Claro que nós temos aqui um período de baixa, como todos sabem, não é? Vou passar à frente. Aqui eu trago um mapa de Portugal e aqui a Galiza, não é? Para perceberem o conjunto de caminhos que existem em Portugal. Inclusive, há o caminho marítimo, que está tracejado por fora, não é? Que percorre todo o Oceano Atlântico. Os caminhos começam no Algarve, não é? Depois percebemos que há algumas divergências de itinerários, não é? Mas que depois, ali na entrada para a Galiza, nós conseguimos perceber que acabam por ser, de certa forma, mais limitadas. Temos ali aquele do interior, não é? Temos aquele que é da Geira Romana, do lado direito, do Gerês, não é? Temos o do interior, temos o de Valença, não é? E depois temos ali o da costa. Portanto, isto é o estado da arte antes da certificação, porque não são todos estes caminhos que estão certificados. Ora bem, face àqueles pressupostos que eu há pouco referi acerca do antecedente da institucionalização, sendo que acabei por não concluir essa proposta de resolução do grupo parlamentar, que andou em discussão e só foi aprovado depois deste Decreto-Lei 51/2019, de 17 de abril, e que essa proposta de resolução não foi votada pelos deputados na altura
no governo, Partido Socialista, porque já diziam que havia uma legislação cujo propósito era regulamentar todos os itinerários do Caminho de Santiago e não só o central, e que, por essa razão, aquela proposta era supérflua. Porém, ela foi votada e está à disponibilidade do Governo de poder regulamentar acerca do Caminho Central, se assim o entender. Então, passamos da institucionalização à tutela, e essa tutela, pela primeira vez, aconteceu, conforme eu referi, por este decreto-lei, em que há 4 pontos que eu chamo aqui a vossa atenção, que é: o Governo legislou, mas colocou-se numa situação de subsidiária, ou seja, não quis assumir a responsabilidade da gestão do Caminho de Santiago e, por isso, criou uma figura das entidades gestoras desse mesmo caminho. Depois, como é que o Governo preconizou no decreto-lei a questão de evidenciar os itinerários que ele pretendia pôr sobre a tal marca, que aqui eu falo, ou certificação. Exatamente através de um procedimento, de uma candidatura feita pelos interessados, no caso concreto, a entidade gestora, nomeada pelos municípios ou pelas juntas, não é? Que estavam naquele percurso, naquele itinerário, e atribui à tal certificação como se fosse uma marca, que ele próprio designa no decreto por marca, legitimando assim a promoção do itinerário que fica a cargo pelo turismo. Portanto, eu concluo aqui com o último ponto a dizer que a certificação é, presentemente, a forma legal de proteção dos itinerários do Caminho de Santiago. Solamente hacer una pequeña aclaración, y es que es algo que salió ayer también en la mesa redonda. Llamar la atención sobre la importancia de esa institución que existe en Portugal y que no conocemos en España, que son, acaba de referir a xuntas, son as xuntas de freguesía. As xuntas de freguesía, que esa institución intermedia entre municipios y entre la base, la comunidad, la base de la población. Entonces, son instituciones que tienen una enorme importancia en lo que es la gestión administrativa en Portugal. Y por eso xuntas de freguesía y municipios son dos instituciones que van a estar muy presentes en todo este proceso. Mais ou menos. Bueno, máis ou menos, pero quero dicir que por iso foron citadas pola profesora. E eu ainda non falei nas juntas de freguesia. Pasou agora das xuntas e municípios. Não, falei porque eu falei juntas porque traduzi para você. Pois... Peço desculpa. Nada. Eu quis ajudar, só baralhei. Ora bem, então, só para vocês ficarem com uma ideia do que é este decreto-lei, e de uma abordagem que eu fiz, podemos identificar aqui esta dupla natureza jurídica do Caminho de Santiago, ou dos itinerários do caminho, que é assim que ele é chamado no decreto. Portanto, tem uma componente do domínio público, e esta não vou discuti-la aqui, porque é muito jurídica e não entendo que não seja relevante, mas tem uma componente cultural, que é algo que é importante aqui mencionar, nomeadamente o caráter religioso e espiritual do itinerário, a vertente de possibilitar a promoção das relações interculturais, algo também que nós conhecemos no caminho reconhecido pela Unesco,
a peregrinação como um elemento de união entre os povos e de convergência da diversidade cultural. Também conhecemos isto de textos internacionais do Conselho da Europa e da própria União Europeia. Portanto, são elementos europeus e que levaram, inclusive, ao próprio reconhecimento do Caminho de Santiago como itinerário cultural, grande itinerário cultural europeu. A peregrinação como um motor do desenvolvimento económico e social, o património cultural associado ao itinerário do caminho é a componente cultural, a expressão histórica da cultura europeia, pilar da nossa identidade, isto retirado ou extraído do próprio texto legal. Portanto, esta componente cultural que é relevante para aqui, porque a partir dela, e agora falando um pouco do processo de certificação, antes de entrar exatamente no trabalho que eu fiz de investigação para a cátedra. Ora bem, a lei fixa aqui como forma de proteção e certificação para a utilização da marca itinerário do Caminho de Santiago, um processo de certificação constituído por um conjunto de fases. A apresentação de um requerimento. Só para vocês terem a ideia, para que esse requerimento entre nos serviços da antiga Direção-Geral do Património Cultural, que agora foi substituída pelo Património Cultural IP, em Portugal, tem que já haver, por parte dos municípios do itinerário, uma unanimidade na definição de quem é a entidade gestora. Porque a entidade gestora daquele itinerário é que vai apresentar o respectivo pedido. E nesse pedido não só tem que juntar essa demonstração da unanimidade de todos os municípios, de todas as câmaras municipais, como a história, identificar elementos históricos que levem à proposta de certificação daquele itinerário, identificação do património cultural e a apresentação de um plano de gestão. Depois desta entrada no serviço, há uma auscultação por parte de um conselho consultivo que a lei define como um conjunto de elementos notáveis no conhecimento dos caminhos de Santiago, onde a Junta da Galiza faz parte desse conselho consultivo, um conjunto de associações jacobeias em Portugal também faz, a Federação Portuguesa dos Caminhos de Santiago também faz, o presidente das associações dos municípios, só para terem uma ideia de que este conselho consultivo é auscultado, apesar de ser auscultado, não tem caráter vinculativo, ou seja, não interessa se ele entender que não tem interesse. Depois há aquela figura que também existe cá, que é da audiência dos interessados, que é um elemento fundamental ao auscultar as pessoas no âmbito de um processo administrativo, e por fim há a proposta de certificação, que é apreciada e por um conjunto de técnicos do património cultural IP, portanto, da área da administração central do Estado ligada à cultura, e por fim há a decisão de certificação, que é por portaria, portanto uma forma legal de proferir normas jurídicas em Portugal, sendo que essa portaria é assinada por a cultura e pelo turismo. Portanto, a partir daqui é que aquele itinerário passa a ter o tal reconhecimento jurídico como itinerário do Caminho de Santiago.
Os critérios da certificação estão anexos ao decreto-lei e são os que aqui eu elenquei, que alguns deles já referi, como o uso consistente do itinerário, traços alternativos, ou seja, isto aqui anda à volta do que aqui na Galiza, que eu de certa forma conheço também a legislação, também exige para o reconhecimento de um itinerário. E eu foquei aqui o plano de gestão e valorização porque efetivamente foi sempre esse aquele que mais me interessou e de certa forma aquele que eu encaminhei para o projeto que desenvolvi aqui com a ajuda da Cátedra. Depois, o tal plano de gestão também a lei identifica os elementos que dele devem constar, identificar os itinerários, as ações de manutenção dos itinerários, a questão da criação e reabilitação de equipamentos e estruturas de acolhimento, a criação de novos conteúdos informativos para os peregrinos, em diferentes idiomas, a criação de locais de dormir, de locais para beber, de locais para descanso e identificando as distâncias entre percursos ou no percurso que devem ser respeitadas. Depois, ainda a dinamização de novos serviços turísticos visando a melhoria da experiência e a articulação com parceiros locais e regionais. Parceiros locais e regionais aqui, quer sejam públicos, quer sejam privados. Ora bem, presentemente nós temos 5 itinerários certificados e eu coloquei aqui para que conseguissem visualizar os que neste momento se encontram certificados. Temos o caminho português de Santiago Central, Porto e Norte, por acaso devia estar ao contrário, mas não interessa. Portanto, é aquele que entra ali em Valença. Foi o último, eu digo ao contrário, porque foi o último a ser certificado. O caminho português de Santiago Central, também ele central, mas é Alentejo-Ribatejo, começa lá embaixo no vermelho, vai ali até o Ribatejo, foi o primeiro a ser certificado, depois da lei, portanto em 2021. O caminho português de Santiago Central, região centro, que faz a ligação ao caminho central Porto e Norte. Estão a ver que estão ali a criar, ou criou-se já a tal espinha dorsal. O caminho de Santiago do Interior, que está ali, aquele que passa ali Vila Pouca, Chaves, e entra por aquele lado, e o caminho português da Costa. O azul, que entra exatamente em Valença também. Começa no Porto, que foi e é aquele que tem sofrido um crescimento de procura de peregrinos maior. Aqui, neste slide, eu identifiquei alguns elementos. Portanto, em cima tenho a portaria, ou seja, que foi a forma legal de reconhecer a tal marca, a certificação. Portanto, é a portaria 120/2021 de 15 de março. E tive a oportunidade de consultar todos os processos de certificação e retirei deles, dentro daquilo que era o plano de gestão, que é algo que a mim me interessa muito, alguns elementos que podem ser importantes e até motivo de sucessivas análises. A questão dos agentes envolvidos no plano, não é? Quem eles entendem que deve estar. Sublinhei as entidades regionais de turismo, porque esta é recorrente, portanto aparece sempre, não é?
Depois vai variando mediante os itinerários. Nós estamos a falar no Alentejo, Ribatejo o primeiro a ser. Depois, dentro dos planos de gestão, encontra-se um modelo de gestão, apesar da lei não exigir, mas há alguns dos itinerários que fazem questão de identificar um modelo de gestão. No caso, chamaram-lhe modelo de governança híbrido, e eu gostava de explicar, mas também é difícil, porque depois eu não consigo avançar. Mas é algo que entra público e privado. O investimento previsto, e quando falo em investimento previsto, falo em 3 anos, porque todos os planos de gestão são objeto de um relatório que é apresentado na entidade que faz a certificação, portanto, Cultura e Turismo, e, portanto, o plano é sempre 3 anos. No caso, aquele é o valor. Faço sempre referência ao papel das comunidades, porque também é algo que nós na Galabra trabalhamos muito, e acabo também eu por ter essa preocupação, e aparece ali qual é o papel deles. Vejam que agentes não nos aparecem, não é? Mas as comunidades aparecem ali. Depois, outras indicações que eles nos dão no plano, criação de órgãos, Conselho Regional, tal, tudo aquilo estamos a falar em 2021, ou seja, 2020, quando foi apresentado o plano. Neste momento, posso-vos dizer que aqueles órgãos não são conhecidos. Portanto, os outros ainda não têm conhecimento de que tenham sido implementados. Passando agora ao Caminho Português Santiago Central, região centro, este é de 2023. Também aparece a Entidade Regional de Turismo Centro, modelo de gestão partilhada, e aqui sim, tive a oportunidade, neste último entrevista que fiz ao presidente, foi presidente do turismo, de dizer que tinha sido adjudicada a gestão do Caminho Central a uma entidade privada. Portanto, para o ano, possivelmente, já se vai saber como é que está a funcionar o privado a gerir um bem público. O investimento, o papel das comunidades, a criação dos órgãos. Ou seja, no caso concreto, pus a interrogação na criação do centro interpretativo, porque tive dúvidas, porém, para já não existe. Também há aqui esta questão da criação destes órgãos, mas na verdade eu penso que o modelo de gestão absorveu aquilo por força da adjudicação, da entrega da gestão aos privados. Agora, o Caminho Português Central, Porto e Norte, este aqui é o mais recente, é de dezembro de 2023, mais uma vez o turismo de Porto e Norte aparece, os agentes diminuem, aqui são os municípios, os 10 municípios que representam o caminho Porto e Norte. A academia, fazem referência à academia com papel importante, modelo de gestão não aparece, não há. O valor do investimento, o papel da comunidade não há, e aqui as outras, aparecem-nos aqui os técnicos dos municípios com um papel interventivo nos planos, um corpo técnico do Turismo Porto e Norte, Portugal, a comunidade científica, e propõem-se a fazer inquéritos aos peregrinos. O Caminho Português do Interior, aqui deu conta do seguinte: este é o único itinerário cuja gestão não pertence às regiões de turismo. Foi entregue à Federação Portuguesa dos Caminhos de Santiago.
E aqui está. Aqui os agentes que são identificados, o modelo de gestão é articulado, anda um pouco à volta do híbrido privado-público, o investimento, o papel da comunidade e depois outros, o que nos aparece aqui de facto é uma grande ambição que de certa forma a Federação tem conseguido os propósitos ao qual se identificou no plano. Caminho Português da Costa. Este aqui é de 22. Como veem, mais uma vez aparece o turismo Porto e Norte, ou seja, gera 2 dos itinerários, os municípios, a academia e aqui aparece Caminhos do Norte. Portanto, há aqui alguma vontade de colaboração e cooperação com outros itinerários. Aqui aparece o modelo de gestão, acordo de cooperação institucional, portanto, tudo na vertente pública, o investimento, o papel das comunidades. E aparece aqui este Conselho de Municípios, através de equipas de gestão técnica e a comunidade científica, que eu pus interrogação porque eu depois não consegui visualizar o papel, e mais uma vez aparece o inquérito aos peregrinos. E agora sim, vou passar à tal análise do processo de certificação. Portanto, partindo daquele pressuposto, não é? Que tive a oportunidade de consultar 5 itinerários certificados e agora me foi dada a oportunidade de fazer um trabalho que visava exatamente dar resposta a estas questões que se colocavam, que era o crescente interesse dos diversos agentes públicos e privados, e aqui quando eu refiro privados falo nas associações, porque as associações, apesar de prosseguirem fins públicos, são entidades privadas do ponto de vista jurídico, não é? O interesse manifestado, depois a verificação que os processos eram a diferente ritmo, os processos de certificação, logo a implementação dos planos de gestão, conforme vocês verificaram, eles têm acontecido desde 2021 até 2023. Depois verificar da análise dos tais processos de certificação que realmente as comunidades locais, falava-se delas, mas tinham uma posição muito secundarizada. E depois verificado que lá no plano de gestão e os objetivos pretendidos eram objetivos de natureza turística ou económica. Então, sim, esta reflexão permanece. Estes foram os objetivos gerais que eu identifiquei no projeto, ou seja, avançar com o conhecimento dos caminhos de Santiago, agora institucionalizados, verificar o papel dos diferentes agentes designados tal no plano de gestão de cada um dos itinerários e aquilo que desde 2018 eu procuro, que é a contribuir para um modelo de gestão. Estes foram os objetivos específicos que identifiquei, não é? Atualizar o conhecimento, apresentar e interpretar o decreto-lei, identificar os agentes, o papel das comunidades, as linhas de força das políticas públicas, turismo e autarquias para os itinerários, na execução dos planos, que é isso que agora se vai verificar, e depois ver esta questão do diagnóstico acerca do grau de inter-relação das ações de planificação, valorização entre os agentes, o grau de convergências e divergências nos objetivos, as ações desenvolvidas e planos futuros entre os vários agentes.
Em termos de metodologia, passou exatamente pela análise de documentos. Novamente fui consultar os processos de certificação, a verificar inclusive se já estava lá junto o relatório do Caminho Central Alentejo-Ribatejo. Não estava. Nesta metodologia optamos então por realizar entrevistas. As entrevistas seriam realizadas aos municípios enquanto executantes do plano de gestão e às entidades gestoras desses mesmos planos. Portanto, eram 4 as entidades gestoras, 5 os itinerários, sendo que o Turismo Porto e Norte representa 2 itinerários, 10 municípios. Obviamente que não são 10 municípios, ou seja, estamos a falar em 59 câmaras municipais. Portanto, é o conjunto, aliás, eu tenho aqui, só para perceberem, portanto, dividi por grupos: Alentejo, Ribatejo, Interior, Costa, Centro, Porto e Norte. Portanto, estes são todas as câmaras municipais que atravessam os diferentes itinerários. Portanto, era inviável em 3 meses conseguirmos fazer a entrevista a todos estes municípios. Então, fizemos uma seleção de 10 municípios, portanto 2 por cada um dos itinerários, sendo que optamos por verificar portanto, a área que atravessa o município e optamos por escolher aqueles que tinham a maior área. Dificuldade houve, porque nos processos de certificação não estavam identificadas as áreas, na própria portaria também não estava, portanto foi um trabalho de procurar dentro dos próprios sites de cada um destes municípios para perceber qual era a área do município, para ver qual era aquele que nos convinha entrevistar. Portanto, os inquéritos, voltando aos inquéritos, os inquéritos foram então estruturados com 22 perguntas, sendo que 11 eram de resposta aberta, o que permitia retirar elementos qualitativos para a nossa reflexão. Foram feitas todas via Zoom entre outubro e novembro de 2024. Tratou-se seguidamente os dados e fez-se a interpretação e reflexão. Agora vamos aos resultados. Então, eu gostava de mostrar aqui o inquérito, mas o inquérito não me coube num slide. Depois, se porventura pretenderem, também o posso fornecer. Então, aqui no inquérito, as perguntas que eram realizadas partiam primeiro do interesse nos caminhos de Santiago em Portugal. Quando é que as entidades gestoras e as câmaras municipais começaram a manifestar esse interesse, as auscultadas, e verificamos que, sem dúvida, apesar de em 98, 2004 já haver algum entusiasmo, e um pouco também por força da mobilidade das próprias associações jacobeias junto das câmaras municipais, o que se verifica que é, de facto, no período 2012-2018, que os municípios, sim, mostram que despertaram para isso, apesar de verificarmos que na parte da entidade gestora o entusiasmo aconteceu entre 98 e 2004. E pode ser explicado isto de uma forma até rápida,
porque, entretanto, foi aprovada em Portugal a legislação acerca de um Programa Nacional para o Turismo, e já em 2007 é referenciado nesse plano a necessidade de criar novos produtos turísticos, sendo que os caminhos de Santiago eram referenciados como produtos turísticos, portanto, desde 2007. Por isso mesmo é que nós verificamos aqui que, de facto, a entidade gestora, sendo o turismo, despertou esse interesse de uma forma mais antecipada, apesar de não ter tomado, de certa forma, a dianteira no que diz respeito à regulamentação. A questão seguinte era o motivo pelo qual despertou esse interesse. E aqui o que é importante é verificarmos que, por parte dos municípios, é exatamente a notoriedade, como é a consequência esperada, ou seja, o aumento do turismo, não é? E aqui também a própria entidade gestora do turismo é o desenvolvimento turístico e económico do município. Portanto, vemos aqui que ambas as entidades, não é? Uma vai para a notoriedade, que consequentemente leva gente ao município, à região, e o desenvolvimento turístico, que é a vontade manifestada pela entidade gestora, porque isso permite, efetivamente, um desenvolvimento económico da região. Claro que depois aqui há interesses estratégicos de cooperação entre as entidades, e até é engraçado porque estão de acordo, portanto, esta necessidade da cooperação, algo que já era anterior à regulamentação. Depois focávamos mais no plano de gestão, e aqui, quando se perguntava qual era o grau de satisfação acerca do plano de gestão, basicamente ambos consideravam que era um plano bom, não é? Ou seja, não se vê aqui nada de muito relevante, sendo que há aqui um município que diz não sabe e, portanto, não tem opinião sobre o assunto. Depois fez-se a questão acerca dos pontos positivos do plano de gestão e, de acordo com aquilo que são as entrevistas, verifica-se que os municípios referem como pontos positivos a valorização e promoção do património em geral e do caminho em particular, portanto, a questão de conseguirem a valorização daquele espaço, mas também é importante referir que outra parte dos municípios não sabe ou não responde. Portanto, não tem opinião acerca dos pontos positivos, o que pode ser interpretado como para eles não ter tido qualquer tipo de impacto, não é? Mas podemos ver, por exemplo, para as entidades gestoras, de certa forma, os pontos positivos é a coordenação entre municípios, não é? E ações conjuntas entre eles, e, por outro lado, também outros pontos positivos que andam tudo à volta desta possibilidade de articulação entre as entidades. Quanto aos pontos negativos, nós verificamos que, e damos ênfase a que a maior parte deles passa por problemas de gestão e de coordenação entre as entidades envolvidas, o que, desde logo, nos remete novamente para os antecedentes
da regulamentação, que pedia-se que houvesse uma coordenação conjunta e, pelos vistos, o desenho dos 5 planos de gestão elaborados à luz daquilo que é o decreto-lei não está a permitir trazer essa coordenação entre as entidades envolvidas. Por outro lado, também a questão dos pontos negativos são sempre os parcos recursos financeiros para implementar os planos. Depois perguntava-se acerca do modelo de gestão que estaria inserido do que estaria inserido dentro do plano de gestão. E aqui o que se mostrou manifestamente, apesar de termos elaborado este gráfico, é que havia alguma confusão entre plano de gestão e modelo de gestão. Ponto número 1. Depois, aqui sim, o que se verifica é que os municípios, todos eles, tanto as câmaras municipais, todas elas acham que é positivo. O que nós verificamos é que a entidade gestora não parece satisfeita com aquilo que efetivamente são um modelo de gestão, mas o que não está aqui refletido e foi retirado e pode ser entendido de uma forma qualitativa é que os entrevistados, nenhum deles conseguiu distinguir no plano de gestão aquilo que era o modelo de gestão. Então, aqui neste quadro eu avanço com as ações desenvolvidas na implementação do plano de gestão e aqui efetivamente o que se nota é que a sinalética teve um papel muito importante, não é? Portanto, identificar o itinerário e ainda foi dada, o que também notamos, pouca importância à educação e capacitação, conforme vocês podem visualizar. Quanto à questão dos resultados das ações desenvolvidas, se realmente estavam ou não satisfeitos com esses resultados, dizem que elas foram boas, ou seja, aceitam que foram cumpridos os objetivos. Agora, destaca-se o facto de os municípios terem ficado mais satisfeitos, apesar de haver ainda um número que não muito representativo, que mostrou alguma indiferença. Já as entidades gestoras, não há coerência nas respostas, como vocês podem verificar aqui do gráfico. É o caso do turismo do Porto e Norte de Portugal, que considerou muito bom o resultado. Agora, quanto à questão do envolvimento das comunidades locais, o que se mostra aqui é que, de facto, há falta de consistência das respostas dadas, conforme podem verificar, e de facto o que nós notamos é que quando fazíamos esta pergunta na fase da elaboração do plano, é que havia alguma confusão entre comunidades locais e juntas de freguesia, ou seja, havia essa associação de que as comunidades locais eram representadas pela junta de freguesia, que é uma entidade de natureza pública e não, ou seja, está mais próximo das comunidades, tenta relacionar-se com as comunidades e defender os seus anseios, mas não é a comunidade. Depois pergunta-se ainda, dentro das comunidades, de que forma e em que momento do plano de gestão as comunidades intervêm, e aqui verifica-se que a intervenção é praticamente passiva ou indireta. Porquê? Porque as respostas são maioritariamente não sabe,
ou então o envolvimento é indireto através de diversas entidades, juntas de freguesia. Pois aqui aparece ainda também de uma forma significativa o envolvimento inicial e acompanhamento, identificação de problemas, feedback, ou seja, a comunidade identifica algumas dos constrangimentos que possam acontecer ao longo do itinerário e identifica-os, mas é passiva. Quanto à questão do envolvimento da comunidade na implementação do plano de gestão, não difere muito do momento anterior. Verifica-se que a comunidade aparece essencialmente enquanto participantes em eventos organizados pelas entidades envolvidas e, sobretudo, enquanto grupos com interesses próprios no desenvolvimento do Caminho de Santiago. E é aqui que se demonstra exatamente na tal participação em eventos, não é? E depois aparece aqui os municípios já de uma forma evidenciada a dizer que não está envolvido, exceto grupos específicos, as associações, mais uma vez confunde-se as associações com as comunidades, e depois aqui participa em caminhadas ou eventos desportivos que são organizados ao longo dos itinerários certificados, porque tem essa polivalência. Percepção acerca do interesse das comunidades locais em envolver-se no itinerário. Então, reflexo do que está para trás, o que se verifica é que, como as comunidades não fazem parte dos agentes designados pelas entidades gestoras no plano de gestão e por isso não são chamadas nessa fase a intervir, perdem o interesse naquilo que é envolver-se no próprio itinerário. E aqui, mais do que suficiente, ou seja, mostra alguma indiferença, porque efetivamente não existe, mas aqui aparecem os municípios a dizer que é insuficiente e aparece a ser mais que suficiente, nem insuficiente, ou seja, e não sabe nem responde. Portanto, temos aqui aquilo que é o envolvimento das comunidades. Então, depois ainda se perguntava a avaliação feita pelos municípios e pela entidade gestora acerca dos agentes envolvidos, e aqui agentes envolvidos é municípios, entidades gestoras, basicamente, e claro que nesta fase do questionário distinguiu-se a pergunta, porque se queria obter das entidades gestoras aquilo que era a percepção deles quanto aos municípios e dos municípios aquilo que eles queriam saber acerca das entidades gestoras. Portanto, basicamente acharam positivo o trabalho desenvolvido pelos parceiros, o que vai ao encontro com o grau de satisfação manifestado quanto aos resultados das ações desenvolvidas e quanto à satisfação manifestada acerca do plano de gestão. Porém, identifica-se uma variação direta entre a resposta dada à questão 15 e à questão 20, que vocês aqui, claro, não têm, mas que acaba por ser a questão da coordenação. Então, passando então à discussão dos resultados, que eu já passei da hora, já percebi. Portanto, o que eu vou passar isto à frente, porque isto era um pouco acerca de falar do plano de gestão, que eu acho que já desenvolvi bastante. Concretamente, no projeto que se foi aqui desenvolvido, verifica-se o quê? Que há uma desarticulação entre municípios e entidades gestoras e também, não está aqui identificado, mas em alguns dos itinerários, verificou-se que entre os próprios municípios dos itinerários havia desarticulação, porque havia uma questão que se colocava acerca de haver cooperação ou planos conjuntos entre os diferentes municípios do itinerário e a resposta basicamente era negativa, à exceção de Ponte de Lima e Barcelos. Depois já há falta de coordenação e sobreposição de objetivos. Porquê? Porque efetivamente, como temos 5 itinerários, 5 planos de gestão, temos 4 entidades gestoras,
que significa que não trabalham todos em uníssono, ou seja, no mesmo sentido, na mesma direção, e sobretudo porque, de facto, os objetivos, principalmente entre a entidade gestora e os municípios, muitas vezes divergem. Então, quanto à questão da governança e planeamento, o que se nota, de facto, é que o modelo de gestão são confusos, e confusos são de tal forma que nem eles os conseguem reconhecer. Verifica-se que, efetivamente, os municípios são os implementadores dos planos, executam-nos, implementam-nos, e o plano de gestão acaba por ser entendido como um mero formalismo. E digo isto porquê? Porque quando se avançou com o pedido de certificação e com a entrega de um plano de gestão, a maior parte dos municípios e dos itinerários já estava com esse plano em funcionamento, principalmente o Caminho da Costa. Quanto às comunidades locais, estas são excluídas. O que se verifica na prática é que tem uma participação marginal. As comunidades são confundidas, conforme eu abordei há pouco, pelas juntas de freguesia, e depois, sobretudo, há uma falta de capacitação, pouca valorização dada à educação, que acaba por comprometer o envolvimento futuro das comunidades, pelo menos naquilo que seja a manutenção dos itinerários. Os objetivos, do nosso ponto de vista, nossa opinião, são predominantemente turísticos. Sinalética é o foco principal dos investimentos e atenção. A divulgação é promovida pela entidade gestora, pelo turismo, no caso, portanto, em feiras internacionais. Quanto à questão do património cultural, há a sua valorização, conforme se conseguiu verificar naquele gráfico. Portanto, património cultural não só que está associado ao Caminho de Santiago, mas todo aquele que pode ser apreciado por quem percorrer o itinerário. E educação e capacitação são claramente secundarizados nos planos. Então, aqui nesta discussão dos resultados, eu faço mais ou menos uma apreciação daquilo que é o Decreto-Lei 51, portanto, a questão da marca como um reconhecimento do interesse público do itinerário. Aqui acaba por entender que os itinerários são uma imposição política com vista a atingir objetivos económicos, sem dúvida, sem prever outros impactos, particularmente com as comunidades locais. A tendência maior para o protagonismo do setor turístico. Entidades regionais de turismo são as entidades gestoras, à exceção da Federação, num dos caminhos, sendo que o turismo, as entidades regionais de turismo, apesar de terem a autonomia, elas estão sob a tutela do Turismo de Portugal, IP, que presentemente está inserido no Ministério da Economia e da Transição Digital. Ainda, o que se verifica depois deste trabalho é a institucionalização é desigual. O modelo não impõe medidas de coesão entre os diferentes itinerários e agentes, o que é absolutamente essencial. A gestão é centrada, ao foco excessivo no turismo, negligencia-se dimensões socioculturais, as comunidades locais permanecem à margem de todo o processo e há contrastes de percepções. A avaliação positiva dos planos contradizem a baixa eficácia real. Participação das comunidades quase inexistente na prática. Recomendações. Uma maior articulação, visivelmente, a inclusão das comunidades, maior equidade entre o turismo e a cultura e, sobretudo, monitorização para criar indicadores de avaliação e eficácia dos planos e acompanhamento contínuo dos resultados para exatamente conseguir
chegar a algumas informações. A inclusão das comunidades passa exatamente por envolvê-las através de capacitação e de educação, porque serão uns agentes muito importantes na manutenção dos itinerários. A articulação passa exatamente por aquela coordenação necessária entre as entidades gestoras e os municípios e, sobretudo, definição clara de papéis e de responsabilidades que se verificou inexistentes, quase. Depois é exatamente o reforço desta dimensão sociocultural dos itinerários. E dou por finalizado, pedindo desculpa. Muito obrigada pela vossa atenção. Bien, no me cabe sino felicitar a la profesora Moreira por este trabajo realizado. Y es un trabajo que nos muestra lo difícil que es la gestión del camino. Ayer hablábamos del modelo español y nos quejábamos de que la excesiva diversidad de modelos, la diversidad de entidades comprometidas. Hablábamos de ese reino de taifas que de alguna manera que impedía que se pudiera llevar a cabo pues, una gestión unitaria. Aquí partimos de un modelo centrado y vemos que al final acabamos en un problema semejante. Es decir, esa centralización que al final acaba provocando que las entidades locales acaben de alguna manera o bien desentendiéndose o bien colisionando y acaba todo el proceso subordinado a lo que son los intereses turísticos y los intereses económicos. Difícil problema. Pero bueno, en cualquier caso, es un planteamiento de una discusión que es necesaria y que de alguna manera todos aquellos que de alguna forma estamos inmersos en este mundo del camino y de la peregrinación y de sus derivados nos obliga ciertamente a reflexionar y a debatir y a tratar de encontrar los caminos para llegar a esas soluciones, que ciertamente no es fácil. No sé si quiere... Só queria dar uma nota. Sim. Não, estou ligada. Só queria dar uma nota que não referi na minha apresentação, porque de facto era muita informação que eu gostava de transmitir, mas é impossível, apesar de ter excedido o tempo. Mas é assim, eu tive acesso ao estudo do Decreto-Lei 51, que regulamentou os itinerários do Caminho de Santiago em Portugal. E, de facto, o modelo que estava previsto talvez fosse mais interessante. Porquê? Porque sem destruir esta necessidade de haver as entidades gestoras em cada um dos itinerários, havia como que uma entidade de coordenação. Ou seja, que eu acho que para resolver o problema que eu aqui identificava, não é? Na articulação, esta entidade de coordenação seria muito importante, porque conseguia definir os objetivos dos itinerários, conseguia definir a distribuição de papéis também, não é? E conseguia mostrar uma voz única naquilo que poderia ser a proteção, também ela que aqui se defende, não só turística, mas sociocultural, ou seja, permitiria também criar aqui aquilo que é a equidade. E sim, eu acho que é o que falha no nosso modelo, é efetivamente não existir esta entidade de coordenação das entidades gestoras, que seria, com certeza, uma forma de resolver o problema, pelo menos tentar. Bueno, creo que ha quedado claro lo que decía, que en el plan inicial se pensaba en la existencia de una entidad coordinadora y esa entidad coordinadora finalmente no se creó, con lo cual, al no existir la entidad coordinadora, se facilitó esa fuerza centrífuga que de alguna manera ha creado los problemas que ciertamente es necesario resolver. Bien, tenemos todavía unos minutos y es el momento tal vez de que el público haga uso de la palabra para plantear algunas cuestiones o alguna aclaración a la profesora Moreira. Entonces, adelante.
empiezo yo a abrir el debate, que sé que la hora ya es un poco tardía. Lo primero es darle las gracias a Marie-Jo por un trabajo brillante, en el sentido de que cuando presentó el proyecto nos interesó mucho, sobre todo porque ahora Portugal nos ha adelantado a Galicia, por decirlo de una manera. Ya no hablo de otros territorios de España, pero a Galicia nos ha adelantado en el sentido de que por lo menos tenéis los caminos certificados. Nosotros, el certificado, si se puede decir que un camino es oficial y ya está. Vosotros habéis dado un paso mucho mayor, que es tener un plan de gestión y cierto control, con todos los problemas que has planteado, pero ya estáis por delante en cuanto a modelo, ¿no? Y yo, por curiosidad y por contrastarlo con Galicia, ¿tenéis el problema gallego de que constantemente os aparecen nuevas propuestas de caminos para ser certificados e incorporados a esos 5? Y en ese caso, si las tenéis, ¿cómo es la reacción oficial? Então, se percebi bem, se eu tenho conhecimento da candidatura de outros itinerários. Sim, em Portugal. Em Portugal. Neste momento, eu sei que o Caminho de Torres, eu posso tentar ir aqui ao mapa só para vos mostrar. Sim. O Caminho de Torres, sim. Onde é que está? Acho que posso ver Aí neste. está o Caminho de Torres. Ora bem, Caminho de Salamanca. Torres é aquele que está mais encostado ao vosso caminho, que se chama... Não. O Caminho de Torres é esse. É esse, exatamente. Entraria por aqui. É este aqui, que vai ser... Que eu salvo o erro. Este Depois entra por aqui. ou sim, este daqui. Que já está a correr processo para a sua proteção aqui em Espanha, tanto ali. Portanto, e eu sei que ele estava há cerca de 3 anos, e portanto, eles estão a criá-lo, não entrou. A última vez que eu consultei os processos de certificação foi em novembro de 2024. Portanto, e não estava. Havia um que estava, e esse sim, tem piada, tinha entrado, mas tinha morrido, não é, na praia, que era o caminho marítimo. Ou seja, foi um processo que estava mal instruído, portanto, logo, por vício de forma, já não foi aceite. Entretanto, o Minhoto Ribeiro já também está, não sei se já entrou, mas é algo que já está identificado até o itinerário no percurso, e ali a doutora Liliana conhece, e sei que a oficina do Peregrino já o identifica como um local de proveniência, e depois há outro caminho, que é o que passa por Braga, passam vários por Braga, que eu ontem lembrei-me do nome e hoje já me está a esquecer outra vez. Mas há um que eu acho que é muito interessante e eu gostaria imenso de estudar, que é o caminho Nossa Senhora das Neves. Então, eu não sei se vocês têm aqui conhecimento, mas quando estava a ser desenvolvido o Caminho da Costa, o Caminho Português da Costa, havia alguma divergência e nós tivemos a oportunidade, o nosso grupo de investigação, a oportunidade de questionar os municípios, as associações dos 10 municípios do Caminho da Costa, e então uma das perguntas que fazíamos é onde é que o Caminho Português da Costa entra na Galiza. Então divergiam, ou seja, ou era por Valença, ou era por Caminha, ou era por Vila Nova de Cerveira. Portanto, não havia unanimidade na entrada. E, na realidade, quando deu entrada do pedido de certificação do caminho da Costa, verifica-se que a opção foi Valença. Na realidade, a expectativa da Galiza é que a entrada fosse, penso eu, por Vila Nova de Cerveira. É o que vai dar ali à Laguardia, não é? Pronto. E então,
o que é que aconteceu? A própria junta de Laguardia estabeleceu um protocolo com um município português que não foi Cerveira, e eu agora não... Seria Caminha, talvez. Não sei. Con Goián. E Caminhas con La Guardia. Então seria com Caminha. Em questão a organizar, eu acho que isso ainda não está assim muito publicitado, e eu sei disso porque ao questionar, ao fazer este inquérito, me foi comunicado, portanto não sei de que modo é que ainda está, mas sei que está a avançar um pedido de certificação de um itinerário que há de divergir do caminho da costa e há de entrar naquilo que na Galiza lhe chamam o caminho da costa e que vem dar a Santiago de Compostela. Portanto, os que eu tenho conhecimento são esses, não é? Agora, assim, se me perguntarem, eu não faço muito futurologia, mas, pronto, eu já trabalhei na cultura, na direção de cultura, e a minha ideia, posso estar errada, mas é que eles, quando definiram o caminho central, que eu queria outra vez mostrar, está aqui, quando definiram o caminho central em 3 etapas, porque realmente atravessava Portugal, continental, de cima a baixo praticamente, excluiu o Algarve. E eles fizeram-nos dividir em 3, exatamente pelo número de municípios, mas eu entendo que o objetivo, de certa forma, é que o caminho central passa a ser aquele que um dia, do ponto de vista jurídico-cultural, vai ter a tutela. Ou seja, o caminho da costa, eventualmente há de ser um caminho itinerário, e agora olhando um pouco para aquilo que é a Carta dos Itinerários Culturais do ICOMES de 2008, que eles identificam o conceito de itinerário cultural como até uma nova categoria de património cultural. Acredito que possa eventualmente este caminho central vir a merecer esse reconhecimento. Os outros serão itinerários, podem continuar a ser itinerários, mas irão ser itinerários mais virados para o turismo, não é? Ou seja, será uma forma de os distinguir. Não sei, isto é o que eu acho, mas não tenho certezas. É quase a intuição e a percepção daquilo que são, em termos de políticas públicas na cultura em Portugal. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Muy bien. Bueno, pues, profesora, me ha encantado tu exposición, muy trabajada, con datos muy precisos y muy técnicos, y pues también, como decía el profesor Taín, pues veo que vais, creo que un paso por delante en España en cuanto a la reglamentación de los caminos, con todas las pegas que hemos visto, que a mí desde el principio que has empezado a hablar me ha suscitado que todos estos caminos están enfocados al tema turístico. Yo echo de menos otras cuestiones, y ahora creo que las voy a exponer en 2 segundos. Veo que está demasiado turistificado, o sea, desde el plano, un peregrino que va en búsqueda, que va en discernimiento, que va por otros motivos, aparte del patrimonio cultural. Veo que hay una serie de instituciones, como por ejemplo la Iglesia, que no he visto que haya ninguna certificación. Supongo que ellos, por Oporto, por Braga, por Lisboa, deben también de tener una opinión en esta certificación de los caminos. Y me vas entendiendo, porque te veo con las caras que no sé si me vas entendiendo. No te preocupes, que después... No, yo estoy a focar. Sí. Y luego echo de menos el mundo académico. Creo que es fundamental que el mundo académico, el mundo de la universidad, el mundo de la gente que está estudiando este fenómeno desde tiempos ancestrales, tengan que dar una opinión veraz sobre la historicidad de esos caminos. Yo, desde luego, si me voy desde un punto de vista jacobeo a hacer el camino en Portugal, yo miraría mucho esto, porque para hacer un itinerario cultural, aparte de Portugal, tendría otros muchos sitios a donde ir. Quiero también decirte que me gustaría también lanzar la enhorabuena a los caminos portugueses. Yo soy usuario crónico de los caminos portugueses desde hace 7 años. Lo he hecho en varias ocasiones, tanto por la costa, el camino Torre Villarroel,
he hecho el camino por el interior, el histórico, desde mi punto de vista, ¿no? San Pedro de Rate, Ponte de Lima, etcétera, etcétera. Y yo, desde luego, veo que cada año lo hacéis muchísimo mejor. Pero siempre desde el punto de vista turístico. Yo soy peregrino del camino y busco otras cosas. Aparte de que me den muy bien de comer, de meterme en albergues que me traten fabulosamente bien, busco una espiritualidad, busco una trascendencia en el camino, busco una historia, y esto en Portugal yo lo echo de menos. Y quizás un aviso a los navegantes, si me lo permite, y es que si estáis en un punto ahora mismo de no retorno a que se conviertan los caminos portugueses en un parque temático. Entonces, pues, sobre todo por la costa. Hace 10 meses hice el camino por la costa y me faltaban a los peregrinos verlo con la tabla de windsurfing en la mochila. Porque, claro, el Atlántico maravilloso que tenéis y esas olas maravillosas, muchos peregrinos, bueno, de hecho, algunos lo vi en vez de llevar bicicleta, llevaban tabla de surf. Y nada más, muchas gracias y... Muy bien. Aquí delante tenemos otra petición de pregunta. É mellor contestar despois todo xunto, tal vez? Sí, pode ser. Aí habías pedido tú, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a coincido en muchas palabras de las que ha dicho el compañero, pero voy a ser más breve. Hace tiempo ya, cuando hacíamos, hablo en plan jacobeo, plan de peregrino. Antes, cuando hacíamos los caminos en Portugal, teníamos un apoyo importante de los ayuntamientos, de los municipios, de los ayuntamientos, porque todos sabemos que nos atendían los bomberos y protección civil para todo. Eso cada vez ha ido disminuyendo a menos, o a menos organizado, o a menos visto, lo cual creo que es negativo. Dos, el control de los caminos en Portugal lo tenían los ayuntamientos, casi en su totalidad. La última vez que yo hablé con el nuevo secretario de Estado de Turismo, quería que eso lo iba a asumir él, o sea, su departamento en totalidad. Y no sé si es bueno o es malo. Yo con los ayuntamientos estaba contento. Eu acho que percebi. Ou seja, as vossas questões passam exatamente por ter uma percepção de que os caminhos de Santiago que passam em Portugal, não é? São caminhos que não respeitam os peregrinos, não é isso? Ou seja, que são mais caminhos turísticos. Foi isso que eu percebi? Era isso? Sim. Sim. Concordo, apesar de o caminho da costa, que é aquele que eu dizia que iria ficar distanciado, porque, na verdade, temos ali o caminho central, poderia ser aquele com mais história, porque, na verdade, tem muito património cultural associado à peregrinação, não é? Mas o caminho o decreto-lei, numa das partes, ele faz uma distinção. Ele faz uma distinção entre relevante valor cultural, ou seja, há itinerários que efetivamente poderão ser constituídos por património cultural relevante, portanto, mais importante. E, pasmem-se, o caminho da costa foi aquele que identificou, num dos troços, caminho, portanto, património cultural relevante. Portanto, quando nós dizemos que na nossa percepção é mais turístico, eu dou uma ideia que é o seguinte: no caminho da costa, inserido no caminho da costa, existe aquilo que lhes chamam o caminho das areias. Eu não sei se já ouviram falar nisso. Que é um percurso feito em passadiço junto ao mar. Ou seja, é quase que um paralelo entre o caminho da costa, não é? Aquele que é feito por um percurso de estrada, de terra, do que for, e depois o das areias. E, efetivamente, quem às vezes vai tomar um café ali àquela zona antes de Vila do Conde, não é?
ou seja, qualquer zona junto ao caminho da costa, basta começar em Matosinhos, não é? Ali junto ao Porto, e consegue ter a percepção da quantidade de gente que faz, partindo do aeroporto Francisco Sá Carneiro, dirigindo-se por Matosinhos, faz o caminho da costa, mas pelo passadiço, junto ao mar. Portanto, não sei se um dia poderá haver essa necessidade de separar os dois exatamente por essa confusão. Agora, o que se nota, e foi essa a percepção que eu tive, não só quando fiz a minha tese, como também agora a trabalhar sobre o assunto, essa é a percepção que eu tenho, ou seja, que os itinerários do Caminho de Santiago podem se tornar num parque temático, e por uma razão, porque do questionário que nós fizemos aos responsáveis pelo Caminho da Costa, a percepção que eles têm é que os caminhos estão na moda. É uma moda. Portanto, o que nós vemos nos caminhos são peregrinos, porque vão lá por uma questão de espiritualidade, não é? São grupos de pessoas que fazem os caminhos porque ouviram alguém dizer, e porque eu acho que agora até parece mal, pelo menos no meu país, não é, em Portugal, parece mal não ter feito o caminho. Quando eu digo que eu nunca fiz os caminhos, me chamam impostora. Porque é que eu, que trato os caminhos, nunca fiz os caminhos, não é? E gosto de andar. Portanto, acredito que sim, e acredito que esta regulamentação veio exatamente ao encontro daquilo que é a criação de um novo produto turístico para o turismo, e que está regulamentado, e eu trouxe aqui alguns dos elementos para terem a percepção do que é relevante para o plano de gestão. Sobretudo é criar bem-estar e que seja uma boa experiência por quem faz a peregrinação. Ora bem, quem faz a peregrinação não está, digo eu que não sou peregrina, não está lá para ter uma boa experiência, não é? Está lá porque tem um propósito de vida, não é? Portanto, acredito que sim, e acredito que se calhar o Estado português, quando demorou a regulamentar e quase foi empurrado a isso, nunca se interessou pelos caminhos. Sinceramente, esta é a minha opinião. E o projeto, quando eu digo que o Conselho de Coordenação caiu, exatamente porque teria que ser o Estado, a Administração Central, não é, a encabeçar o processo. E eles não quiseram se responsabilizar. Portanto, os municípios têm interesse, não é, como nós vimos, o turismo tem interesse. Agora, que eu entendo que há itinerários do Caminho de Santiago que deveriam estar por extensão inscritos na Unesco, entendo que sim. Aliás, há um trabalho que foi encomendado pelo Eixo Atlântico, não é, que revela isso mesmo, não é? Agora, falta-lhe aquilo que é o modelo de gestão. E talvez o modelo de gestão consiga tornar as coisas mais equilibradas, não é? Não se sabe. Eu não sei se era isto que perguntava. Yo creo que sí. Bueno, creo que hemos llegado ya al momento de cerrar la sesión. Quedan muchas preguntas abiertas y muchas cuestiones que obviamente no tienen por qué quedar muertas aquí en la sala. Seguiremos teniendo la oportunidad de coincidir fuera de aquí y seguir tratando estas cuestiones, y seguiremos sin duda tratándolas en nuevas reuniones de las lecciones jacobeas, que esta es la función, entre otras, de estas lecciones. Muy bien, muchas gracias a todos, y nos seguiremos viendo en las siguientes sesiones y esta tarde en la visita a aquellos que participen en ella. Muchas gracias a todos. Muito obrigada.